Isso, vamos lá, doutor Rian, dá uma atualizada agora sobre a questão da decisão do STF, sobre a questão dos não concursados, a gente já falou algumas semanas aqui, mas é só para a gente dar uma atualizada, porque as pessoas ainda continuam me perguntando aí. Sim, presidente, está tudo. É assim, nós traçamos alguns caminhos, né, nessas ações, e o último julgado que a Thalita falou na semana passada foi a questão da decisão dos Marmendes, né, da ação direta de inconstitucionalidade, que trata, acho que, do artigo 243 da Lei 8.112 dos estáveis. E aí o ministro Gilmar Mendes, naquela decisão, ela fala sobre o princípio da segurança jurídica, né? Então, tem que ver caso a caso as situações, mas ele trouxe um princípio muito importante para o direito constitucional, direito administrativo, que é o princípio da segurança jurídica, ou seja, revisar algo que foi feito lá atrás, em 88, 90, a Lei 8.112 de 1990, de plano, né, a princípio, fere a segurança jurídica. Então, é temerário qualquer revisão nesse sentido. Eu lembro que a diretora Maria de Fátima, né, presidente, também participando das lives antigas lives que ela participou, ela já vinha cantando essa pedra aí, falando que o governo tem interesse em acabar com o regime próprio de previdência e jogar todo mundo para o fundo do regime geral. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco com a questão da PEC 32, mas é isso mesmo. O governo vem com uma série de ações na surdina. Desculpa, interrompi o senhor, Não, fala. isso está certo, mas o que acontece? Não basta o regime próprio de previdência, que tem um fundo, ou o regime geral de previdência, que tem um outro fundo, né, que é onde arrecada, onde recebe, não basta falar que não tem dinheiro, né? Tem que fazer um estudo atuarial ali para saber, será que de fato os regimes de previdência estão quebrados nesse sentido? Eu acredito que não. Então, tem estudos técnicos aí, inclusive a DIEESE sempre divulga, né? É o DIEESE que divulga O Diese. o orçamento gasto com a dívida pública e todo ano aumenta, né? Esse ano já deve ter algum estudo nesse sentido. Então, a gente não consegue ter uma ingerência sobre isso, né? Sobre o regime de previdência, mas, de fato, nós conseguimos uma decisão do Supremo muito boa, do ministro Gilmar Mendes, nessa ação direta de inconstitucionalidade, né, que o Supremo faz esse controle da Constituição, e, paralela a isso, uma outra decisão, a DPF, que nós falamos, né, da arguição de descumprimento do preceito fundamental, falando que, dando efeitos futuros, né, então só poderia revisar daqui a um ano. Então, e já com direito adquirido, ou seja, quem está recebendo a boa permanência, já cumpriu os requisitos de aposentadoria, não teria sido afetado por esse julgado, que é pelo menos aí 80% da nossa categoria, né? Sabemos que tem servidores ativos que foram prejudicados pela reforma da Previdência e, infelizmente, esses a gente vai ter que buscar outro caminho, né? Que seria esse do Gilmar Mendes. Mas não avançamos, né, presidente? A gente não tem novidade. O processo, na verdade, ele não transitou em julgado, né? Ele vai ser julgado em embargo de declaração no Supremo, e esse embargo de declaração pode mudar. O Supremo tem mudado seus entendimentos nesses recursos de embargo de declaração. Então, a gente está acompanhando, né, presidente? Por enquanto, não tem novidade, não. Na verdade, essa decisão do Gilmar Mendes, ela deu uma acalmada, né? Naquilo que a gente... Porque quando, assim, se eu recebi 10 mensagens, o senhor já recebeu 1000. Então, porque os seus grupos servidores são maiores. E aí, de 2 lives para cá, eu não tenho recebido essas mensagens. Eu tenho recebido, por incrível que pareça, os 47%. Não, é porque teve um momento, o doutor Rian, que as pessoas ficaram muito preocupadas e, na verdade, ninguém queria falar e ninguém queria se posicionar com relação. Sim. Quando a gente fez a primeira live, que até foi uma live que deu uma bombada aqui, acho que chegou a ter quase 300 pessoas assistindo, mais de 250. Vanessa lembra aí dos números.
a gente estava muito assustado ainda. E a gente começa a falar. O Gilson veio defendendo uma tese, se baseando até no artigo 243 da 8112. 243, né? Deu um branco aqui agora. Foi do julgamento dessa ADI, né, do ministro Gilmar Mendes. Não, ele falou do julgamento da ADI na segunda live. A primeira live ele batia na tecla de que, e a doutora Thalita e o senhor falou até sobre a questão das pessoas que já tinham se aposentado, das pessoas que já tinham tido a homologação pelo TCU, que era um ato perfeito, das pessoas que já tinham as condições de se aposentar, aí o Gilson vinha batendo nessa tecla, e acabou sendo referendada pela decisão do Gilmar Mendes. Então, assim, na verdade, deu uma acalmada, né? A decisão de Gilmar Mendes acaba dando uma acalmada. Para a gente, principalmente, que tem feito muitas ações no sentido de fazer revisão de aposentadoria e revisão de pensão, que era problema. E o senhor e a doutora Thalita sempre bateram na tecla de que não havia sentido uma repercussão geral numa ação de uma servidora do Estado. Por isso é que eu acho que deu uma acalmada nos ânimos aí, né? A gente até vem falando aí, eu respondi muitas mensagens, mas deu uma acalmada mesmo.